Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós continuamos com mais uma sexta-feira com esse programa Cordão de Três Dobras. Nós temos novidade para o programa de hoje, né? Lembrando a você que o programa Cordão de Três Dobras é transmitido pela Convert TV e assim nós queremos, né, na sugestão, pedir que você se inscreva nos canais, né, nas redes sociais e compartilhe, né, comente. Você tem aí o www.converttv.com.br, no YouTube Convert TV e no Instagram @ConvertTV, esses endereços, né, para você interagir conosco. E tem aí também o nosso WhatsApp, o nosso número para você ligar de qualquer parte do Brasil e do mundo. O nosso WhatsApp, e você também abaixo aí tem o Pix para ajudar o nosso programa Cordão de Três Dobras. Amém? Olha, no programa de hoje nós temos uma novidade, uma visita. Já já nós vamos apresentar ele, né? Um pastor querido, um homem de Deus, que resolveu dar essa alegria para o programa Cordão de Três Dobras. E dizendo a você, nesse início de programa, que Jesus ama você e queremos saber como você está, né? Ou um pedido de oração, entre em contato conosco, diga como você está, o local onde você está, o estado, né, o país, e também faça o seu pedido de oração em nome de Jesus. De fato, nós queremos saber como você está. Aleluia! Nós vamos agora fazer uma oração, tá? Uma oração, falar com Deus, né? E hoje nós vamos usar, é simbólico, a água como elemento, né? A água é um elemento criado por Deus, né? Não tem nada de superstição. Verdade. E nós vamos orar e pedimos que você providencie aí um copo com água, né? Água potável. Você procure aí onde você está, vá na geladeira. Vamos orar. Você segura na mão ou coloca em cima da mesa ou perto da televisão. Nós vamos orar, né? E não é água, mas isso aqui é só uma didática, né? Uma maneira de Deus fazer você entender, sentir, né? O que ouve, o que fala e expressar nessa ideia da água, né, as suas vontades, a vontade de ser curado, liberto, porque a água é a palavra de Deus representada simbolicamente, e a palavra de Deus tem o verbo vivo, que se tornou carne e habitou entre nós, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, nós chamamos você para orar nesse exato momento pela água, depois você vai ingerir, né, ou guardar, dar um parente seu, fazer um suco para o seu filho que está com problema intestinal, e Deus, pela fé, dará, no nome de Jesus, a cura. O seu filho será sarado, a sua família será sarada, você será sarado. Amém? Vamos para a oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste dia nós adoramos o Senhor na grandeza e beleza de tua santidade. Queremos pedir perdão por cada pecado, palavra, atitudes, coisas antigas que continuamos fazendo e as novas. Ó Deus, que toda corrupção que há em nós te pedimos perdão. Banha-nos no sangue de Jesus Cristo. Nos lava, Pai, Filho e Espírito Santo, com a tua palavra, com o sangue do Cordeiro. E nos faz, ó Deus, viver dias melhores, mais dias melhores, debaixo da tua potente mão. Eu entrego, ó Pai, nossas vidas, essa pessoa que nos acompanha orando conosco. Glória a Deus. Seja numa oncologia, seja em casa, seja numa casa com um quarto só, ou uma casa com 25, 30 quartos, seja onde foi, quem foi e a razão social, ou a questão de classe, ó Deus, a mais alta, a mais baixa, nós te pedimos que o Senhor cure homens e mulheres, aleluia, que moram no interior, que moram na praia, beirando, nas margens da praia, nas margens dos rios, ó Deus, cura em cima nos prédios, que o Senhor sare, cure e liberte. Ó Deus, homens e mulheres e crianças, e que o Senhor dê
Nós te pedimos a cura, a sanidade em todas as coisas, em todas as áreas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decretamos e declaramos cura. Aleluia, em nome de Jesus. Então, o que é que você vai fazer agora com a água? Você vai pegar e vai tomar, né? Você vai ingerir essa água. No nome de Jesus, a água em si não faz o milagre que você precisa, mas Jesus, que está no céu, está aí, trabalhando no seu coração, fará um milagre. Amém? Amados, nós vamos aqui para a palavra, né? Mas nós sabemos que Deus é aquele que pode todas as coisas, né? E vamos aqui, eu vou deixar ele se apresentar, o nosso convidado, e depois nós vamos ler um texto, e aí eu vou deixar ele em seguida, né, depois da sua apresentação e da leitura do texto, ele à vontade para, como canal de Deus, você fique atento, né? E agradecendo, antes de tudo, aos pastores, né? O casal lá, pastor dele, né? A igreja dele, né? Porque a igreja que nós fazemos parte é uma bênção, né? Glória a Deus. Nós temos que agradecer a Deus. Eu vou, né, deixar você fazer a sua apresentação. Bom dia a todos os espectadores, todos os participantes do canal deste programa Cordão de Três Dobras, aleluia, do canal Covert, agradecendo a Deus este convite do irmão e amigo o pastor Licínio, nosso coordenador geral aqui, o pastor Jorge, está sempre aqui nos dando uma força dentro desta mesma fé, desta mesma comunhão com o nosso Deus. Entendemos que tudo isso é dom gratuito de Deus. Eu sou pastor batista, pela misericórdia do Senhor, né? Sou pastor auxiliar no ministério qual eu congrego, Igreja Pentecostal, só o Senhor é Deus. Nós temos o nosso coordenador, nosso diretor, presidente, a pessoa do pastor Gênesis e a sua esposa, a pastora Luciana. Estamos aqui representando, em nome de Cristo Jesus, esta obra que Deus colocou na terra para salvar as almas, né? Vivemos num mundo muito difícil e o papel da igreja é abençoar o seu povo com a sua palavra, acolher os necessitados e ser um canal de bênção na vida dos seus irmãos, né? Agradeço ao pastor Licínio por esse convite especial, né? Confesso que não sou um profissional da comunicação, né? Sou um pastor, como já falei, pelas misericórdias de Deus. Na minha formatura sou professor de língua portuguesa, mas ainda não me exerço, né, esta função. Sou padeiro por ofício e sou um anunciador das boas novas do nosso Deus na terra, né? Importante dizer que a palavra do nosso Deus, Ele nos chamou para realizar uma boa obra da parte do nosso Deus. E a boa obra que Ele iniciou, Ele irá concluir para a glória do nome do nosso Deus. Então, você que já é participante deste canal, vou reforçar mais uma vez, compartilhe, convide seus familiares, seus amigos. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir a palavra do nosso Deus. Se você tem um canal que anuncia a palavra de Deus genuína, como ela deve ser pregada, como ela deve ser anunciada, Deus ele vai enviar, lançar a palavra, e ela vai encontrar diversos terrenos, pessoas que estarão passando por lutas diversas, mas o nosso Deus ele tem o poder, através da sua ação salvífica do Espírito Santo, realizar uma grande obra através deste canal de comunicação. Eu agradeço a Deus e aos irmãos por essa oportunidade. Aleluia! Né? Eu já conheço o pastor Batista há algum tempo, né? Com certeza. Muitos anos. Fomos consagrados no mesmo dia. Sim. Né? E é sempre uma bênção, né, estar com o pastor Batista. Para mim, pastor Batista, eu vou, né, só para os nossos irmãos, né, aquele que nos acompanha, conhecer um pouco mais do varão.
Eu queria que o Varão falasse um pouco dessa sua origem de lugar onde você nasceu, né? Sim. O estado, o município, essa parte da sua experiência com a religião, né? Desde Sim. cedo, e Sim. o seu casamento junto aos seus filhos. Falasse um pouquinho para a gente e o nome deles também. Sim, sim. Não esquecendo que o tema que iremos desenvolver neste dia, neste momento, está o tema do amor ao próximo, né? Que está escrito no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de 32 ao 36. Está também escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 43 ao 48. Pois bem, eu sou de uma família humilde, né? De origem da zona rural, do semiárido do estado de Sergipe. Eu nasci no povoado chamado Lagoa Rasa, município de Gararu. Mas lá eu só convivi 4 anos, né? Eu sou de uma família que minha mãe teve 18 gravidez, 19 filhos, né? Minha mãe se chamava Maria Elisa de França, saudosa, já falecida há 2 anos e 4 meses. Meu pai faleceu praticamente há 15 dias atrás, com 90 anos e 6 meses. Tive a honra e a graça de crescer em um lar humilde, mas que as pessoas se esforçavam, meus pais, para nos ensinar a palavra de Deus. Mas eles vieram do catolicismo, né? Na época dos meus pais, eles não conheciam a igreja evangélica. Eu lembro muito bem, eu tinha aproximadamente 10 anos, meu pai comprou uma Bíblia Sagrada, ainda hoje tem lá na nossa casa no interior de Japoatã, e ele começou a ler para nós aquela palavra, e todos os dias ele lia um pedaço e aprendeu a ler, lendo a Bíblia, sem nunca ter ido à escola. Depois ele comprou um livro chamado Ecumenismo. Mesmo sem ele entender, ali o nosso Deus já estava comunicando que deveria haver o respeito entre a diversidade de religiões, né? Ter tolerância religiosa, respeito pela fé de cada irmão. Então, eu nasci em um lar cristão católico, né? Fui seminarista da Igreja Católica, estudei no Centro de Formação Missionária de Serra Redonda, no estado da Paraíba, no ano de 91, em dezembro. Fiquei lá durante praticamente o ano 92, 93, onde eu conheci a minha esposa, que também era missionária, depois consagrada à freira, né? O Centro de Formação Missionária, ele tinha um trabalho de formar pessoas da zona rural para assumir o trabalho onde os padres não conseguiam evangelizar, que seriam na zona rural e nos diversos distritos de várias comunidades que dificilmente tinham uma missa, um momento de evangelismo, e a gente fazia aquele intercâmbio entre a parte da igreja mais tradicional e se desenvolveu as comunidades eclesiais de base, que acompanhavam os movimentos sociais e o trabalho socioeconômico dessas comunidades. Então, foi base da minha formação, e há 14 anos Deus me chamou para o Evangelho. Conheci minha esposa Josélia, nos casamos, saí do seminário, porque por conta que a Igreja Católica até hoje não aceita um religioso se casar, e eu não concluí os estudos, porque desejei mesmo, quando conheci Josélia, minha esposa, o desejo de casar, então tive que me afastar do seminário. Voltei a trabalhar na zona rural, depois vim trabalhar em Aracaju, aqui na cidade, e Deus nos abençoou com 3 filhos, né? Daniel, que hoje tem 26 anos, é formado em Engenharia Química na Universidade Federal de Sergipe. Natan, de 24 anos, que hoje ele é pintor de uma empresa de ônibus, pintor profissional, e minha filha Sara, que hoje já leciona em uma escola particular. Então, tenho muito a agradecer a Deus, porque Deus me deu essa oportunidade de viver, né, e ter uma família, né, onde muitos não a têm. Deus me abençoou. Hoje eles ainda não estão no Evangelho como eu estou, mas é uma promessa de Deus. Eu e minha casa serviremos ao nosso Deus. Aleluia, louvado e agradecido seja Deus, né? 27 anos de casamento, para a glória de Deus. 27 anos. 27 anos. Benção, viu? É uma benção. Eu conheço a sua esposa, é uma benção mesmo. Glória a Deus. A Sarinha ali, vi ela pequena. Amém.
Deus é fiel, né? Sua Deus filha. é fiel e maravilhoso. Aleluia. E antes da palavra, me diga uma coisa. Esse seu desejo, né, pelo Evangelho e nesse desejo, esse chamado para o ministério pastoral passa por uma parte assim de busca, né? Mas também por alguns chamam assim que Deus dá um toque, outros dizem que Deus fala, outros vão vendo seu chamado, né, ao ministério pastoral. Conta um pouco aí sobre essa experiência. Sim. Eu mesmo convivendo na zona rural, algo que sempre tocou no meu coração, duas características específicas no meu chamado, de não aceitar as injustiças sociais, né? As pessoas são discriminadas pela sua... Então, dentro de mim, eu não aceitava que as pessoas, por mais que trabalhassem como nós trabalhávamos na zona rural, não tivessem um salário justo, nem oportunidade de estudar. Eu tinha muita vontade de estudar, fazer advocacia, era o meu sonho inicial, né? Ou engenharia agrônoma, para poder ajudar os irmãos na zona rural, e aquela sede de buscar, né? De busca. E essa sede de buscar, eu acho que Deus já estava trabalhando no meu coração, de ser uma pessoa que não me conformasse, que não aceitasse suborno com a palavra de Deus. Mesmo no catolicismo, eu não entendia porque as pessoas, os padres, eu me lembro do Eduardo Gomes, eu já sou morador da cidade de São Cristóvão há praticamente 31 anos, e eu via o padre desenvolvendo o evangelho, ajudei na coordenação da juventude franciscana na época do catolicismo, participei muito da renovação carismática e pregava nos movimentos carismáticos da Igreja Católica, mas as pessoas, quando desenvolviam e fazia aquela leitura, e quando desenvolvia nas suas pregações, eles não pregavam o que estava na Bíblia. Então começava a pregar doutrina, e algo dentro de mim, pastor Licinho, pastor Jorge, dizia assim que ali não estava correto. Não estava correto porque eu via que o caminho para libertar as pessoas do seu pecado, para alcançar algo que só Deus pode dar, que é o sobrenatural de Deus, eu percebia que não estava havendo uma conexão. Tinha uma conexão que não estava perfeito mediante a ordem da palavra de Deus. Até porque nós sabemos hoje que a palavra de Deus, ela não passa sem deixar um sinal. Ela não passa sem responder às nossas inquietações. Então, dentro do meu ser, com essa correlação com o chamado, eu sentia no meu coração que estava errado. Então, chegou um momento que eu levava uma agenda, pastores de Deus, e telespectadores, para a igreja onde o pastor fazia uma homilia, e eu fazia uma descrição por escrito, manual, daquilo que estava na Bíblia, para mostrar nas reuniões que o que estava sendo pregado estava errado. Dava-se uma pincelada, um tópico. Eu aqui não estou fazendo nenhuma crítica à religião, mas estou falando das minhas inquietações, que me fez perceber que algo não estava correto, porque eu passei um momento na minha juventude, quando me casei, de busca incessante pela palavra, mas também passei por um momento de distanciamento da palavra, tomava cerveja, participava de festas, e isso ocasionou problema sério no meu casamento, né? Que a gente tinha muitas discussões. Então, eu pegava aquele texto, aquele rosário, ia para o trabalho de madrugada nas planificações, ficava 1 hora, 40 minutos, de joelho, lendo a Bíblia, e eu percebia que ela não mudava, ela não avançava. Tão grande, e eu disse, a partir de hoje, eu vou para uma igreja de crente. Eu não vejo as pessoas chegar, mesmo dentro da igreja, para ter uma palavra sábia, para me dar. Eu aceitei o Senhor como meu
Salvador, o seu colo eu fui batizado no Espírito Santo, fiquei ali arrebatado no Espírito, como se estivesse dormindo 5 minutos, irmãos, que eu fiquei mais de 40 minutos com a luz 220 na minha cabeça, e a partir dali o Senhor começou a me levar para vários lugares para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Então isso é dom gratuito de Deus. Hoje eu conheço muitos irmãos católicos, inclusive minha esposa ainda está lá, e eles me questionam por que eu saí do catolicismo e fui servir a Deus em uma outra religião que é totalmente o oposto daquilo que eu aprendi. E eu disse, irmãos, nem tudo se explica, porque tem particularidades de Deus com o homem com Deus, que só Ele vai explicar. Eu só sei de uma coisa: Deus me chamou para vivenciar o Evangelho de uma forma tão tremenda, que o meu desejo cada dia é de avançar mais no conhecimento da sua palavra, de me tornar um servo de Deus cada dia mais aprovado no seu altar, que eu sei que não sou. Eu estou nessa busca, né? Se eu disser que sou, estou no ápice da minha fé, não. Ainda estou uma criança, um menino, buscando conhecer a sua palavra, para que ela alcance aquelas vidas que estão vivendo na escuridão do pecado e que venham ter um refrigério, uma resposta para as suas vidas, e a partir dessa palavra ter vitória e ter resposta plausível da parte do nosso Deus e alcançar os seus objetivos. É mais ou menos isso, não sei se eu consegui explicar, mas aquilo que Deus colocou no meu coração, pastor Licinho. Aleluia. Bom, né, tá aí um pouco da apresentação do nosso convidado. Nós vamos agora para a palavra, né? Eu vou fazer essa leitura e depois você traz um comentário, tá? Amém. A gente ainda tem um tempinho ali. E... porque no vídeo você tem um tempinho, né? Mas você tem um tempo para falar da palavra e o Espírito Santo vai lhe usar. Amém. Amém? O Espírito Santo está contigo. Glória a Deus. Nosso texto hoje está em Lucas. Lucas capítulo 6, no versículo 32. Nós vamos falar, o pastor hoje vai falar sobre o amor, né? Tudo isso aí é a história dele, especialmente. Diz assim, Lucas 6, porque até os pecadores amam aos que o amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Deus. Eu vou só repetir aqui antes de passar a palavra para o nosso, trazer a explanação, o nosso convidado, pastor Batista, né? É só essa palavra que diz assim: amai, porém, os vossos inimigos. Amém? Então, pastor Batista, fica à vontade, Deus está contigo, amém, está na tua boca. Amém. O tema de hoje, como já foi falado pelo o nosso irmão pastor Licínio, vai falar sobre o amor, né? O amor ao próximo. Não existe evangelho sem amor, não existe vida com Deus sem amor. O amor ao próximo é a essência da nossa existência como ser humano, como cristão, né? Para amar o próximo, você não precisa estar dentro da igreja. Acho que é algo natural do ser humano, amar uns aos outros, né? Mesmo que as pessoas não estejam no evangelho, elas sabem do que deve fazer, dos que não deve fazer. Se conhece os direitos naturais da convivência, da sociedade, porque é algo que se aprende dentro da família desde pequeno. Meu filho, não faça isso, minha filha, não faça aquilo. E o que vai diferenciar um ser humano dentro do evangelho
fazendo essa correlação com a leitura do Evangelho de Lucas capítulo 6, o amor aos nossos inimigos, porque a própria palavra vai dizer que até mesmo os ímpios, eles já fazem isso, amam os que vos amam. E se nós, como ser humano, só fazer o bem a quem nos faz o bem, nós não vamos ter nenhuma paga da parte do nosso Deus. Por quê? Porque estamos repetindo uma prática natural daqueles que não servem a Deus. Quando nós nos colocamos como servos de Deus, Ele vai exigir de nós uma diferença na nossa conduta. É muito fácil a gente dar um prato de alimento para aquele que também vai devolver dentro do mesmo critério. Qual é o desafio que o Evangelho nos remete com essa circunstância? É que o Evangelho, ele deve alcançar as pessoas. Amor. Como? Principalmente nos diminuindo no nosso orgulho, na nossa conduta, para alcançar aqueles que até mesmo não desejam a nossa vitória. É um desafio, irmão. Quem viver em Cristo Jesus, ele deve estar pronto para ser desafiado todos os dias, né? Nós somos confrontados, irmão, porque Deus, ele veio nos trazer para o Evangelho, nos trouxe para o Evangelho, para nós fazermos a diferença, para nós sermos o braço de Deus, o canal de Deus, canal de bênção na vida das pessoas. Os que já estão na presença de Deus, glória a Deus, como diz a sua palavra, que o Senhor, uma ovelha que estava perdida e foi resgatada, do que com 99 que já estão no aprisco. Como a palavra de Deus, ela vai fluir, ela vai ser desenvolvida na nossa vida, no nosso dia a dia, se a gente não vai buscar perdoar aqueles que nos machucam e amar aqueles que ninguém quer, irmão, ninguém quer. Ninguém quer o leproso, ninguém quer o que está doente com câncer, ninguém quer aquele ladrão que está em uma penitenciária. Eu venho aqui na caminhada do Evangelho, já preguei o Evangelho em algumas igrejas, né? Estou falando de algumas denominações, e eu tenho encontrado cristãos conscientes do Evangelho e outros que têm a mesma prática do mundo, de não amar e de não perdoar. Amar, na essência da sua palavra, é você se confrontar com essa palavra e se desafiar a si mesmo a viver um tempo novo na presença de Deus. Nós vamos nos despir do homem velho para receber este novo, que é Jesus, que visitou o cobrador de imposto, que visitou a prostituta, que conviveu com a família de Lázaro, onde as pessoas passavam muitas necessidades e fome, e não excluiu o órfão nem a viúva. Então nós temos esse compromisso com a palavra. Quando a gente for afrontado, como muitas das vezes somos por conta do Evangelho, por conta de nós não aceitarmos as coisas erradas, as corrupções que infelizmente têm alcançado alguns ministérios, quando você denuncia as injustiças, você acaba conquistando alguns inimigos. Como assim? Pessoas que não gostam de você. Por quê? Porque quando você prega a palavra, ela vai confrontar, né, a sua coordenação, a sua direção, vai confrontar aqueles que estão dentro da igreja, mas que não estão praticando a palavra. Mas o Senhor nos leva para dizer: ei, meu irmão, minha irmã, da forma que você está agindo, você está errado. Mas você não vai falar porque você quer envergonhar o seu irmão. Você vai falar porque a Bíblia vai dizer que Jesus, ele corrige aquele que ama. E você, como servo de Deus, não só deve pregar a palavra de amor, a palavra que vai confortar o nosso ego, mas principalmente, como diz aquele espinho, ele depois vai reconhecer que Deus está falando com ele, que ele precisa mudar a sua prática de vida. E aqueles levantes que o inimigo lança, confrontado com
igreja naturalmente. Mas eu duvido que tenha alguém que goste tanto, que saia feliz quando as pessoas expõem os seus pecados, a sua vida horrenda, fora e distante do Evangelho. Mas nós devemos amar o nosso próximo. E quando as pessoas falarem algo ou praticarem algo que não é do nosso agrado, nós devemos perdoar, nós devemos orar por ele, nós devemos pedir a Deus que ele seja misericordioso com aquela alma, com aquela vida, para que no momento oportuno esta palavra venha alcançá-lo e ele também venha a ser salvo, ele e a sua casa. Porque quando nós servimos a Deus, a primeira coisa que ele faz, pastor Licínio, telespectadores, pastor Jorge, ele nos tira da zona de conforto. Eu duvido que aquela pessoa que prega verdadeiramente o Evangelho, ele seja uma pessoa de muitos amigos. Está na igreja, todo mundo abraça, tem um grupo de obreiros, tem as pessoas, mas se você é uma pessoa que prega a palavra na sua essência, para deixar que o Espírito Santo de Deus corresponda, você vai acabar mexendo com as estruturas da humanidade, com suas internet, com o seu controle, sem sair do sofá, sair de um programa e entrar no outro. Então Deus nos confronta a sair do sofá, a sair do comodismo. Ao preguiçoso precisa trabalhar, se esforçar, aquele que gosta de falar da vida dos outros, porque a sua vida está toda errada e você precisa se consertar na presença de Deus para você receber os benefícios que Deus tem para com a sua vida. Tudo na vida tem um preço, Deus não dá nada de graça. Nós colhemos o que nós plantamos, mas não pode faltar o amor, não pode faltar o perdão, não. A obra ela é de Deus, a obra não é de homem. A obra não é feita de vista, ela é feita de fé. Muitas das vezes você está em uma comunidade, em um ministério, você passa muitos anos pregando a palavra, fazendo campanhas de oração, ajudando os seus irmãos, e você não recebe uma visita, nenhuma comemoração, uma pequena lembrança. Aí você vai lembrar que você é aquele servo que Deus escolheu para não se contaminar com os manjares do mundo. Não é um elogio, nem você já tem um bem maior, que é Jesus de Nazaré. O maior bem tem aquele que vive, prega o que vive, vive o que prega, e ter coisas serão acrescentadas. Deus não vai deixar faltar a providência na sua casa. Deus não vai deixar faltar o alimento na sua casa. Deus não vai deixar faltar a gasolina do seu transporte. Deus não vai deixar faltar a sua vestimenta, porque Ele sabe que você é um servo fiel. Então, servos fiéis, irmãos, são poucos. Servos infiéis, infelizmente, tem muitos, porque quando são confrontados com a palavra, eles matam os profetas, expulsam de suas casas, porque eles não estão ali preocupados de salvar almas, eles estão preocupados de fazer as coisas de qualquer jeito, enganando, profetizando mentira. Mas quando Jesus chega, o mal ele cai por terra. Quando Jesus chega, aquele que vive maldições hereditárias, o pecado vai ser exposto e as maldições vão cair por terra. Mas o que é que Jesus faz? Vai expulsar da igreja? Não. Ele vai estender a mão. Quem é que vai estender a mão? Jesus. Quem é que vai ser usado, irmão? Eu e você que está na presença de Deus. Não para excluir como a sociedade exclui. Você vai abraçar e vai trazer para a presença de Deus. Meu irmão, você pecou, você errou, mas eu estou aqui para lhe ajudar, não estou aqui para lhe julgar. Mas a palavra de Deus também vai falar que quando nós servimos a Deus verdadeiramente, dentro deste contexto de confronto do homem com Deus, Deus como dentro da sua palavra, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele nos emite o espírito de arrependimento. Para o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele vai, aleluia, nos mostrar
aquilo que estamos fazendo correto e aquilo que estamos fazendo de forma errada. E naturalmente a gente vai compreender que está errado. E se eu continuar nessa vida cheia de erro, de pecado, para a sua glória, para vivermos uma vida com Ele e na ressurreição celestial, celestial. Então, o amor ao próximo é a essência de Deus na nossa vida. Deus que seja rico, que seja pobre, às vezes a pessoa tem algo material mais do que o outro, empresas, mas na presença de Deus somos todos servos. Na presença de Deus somos todos crianças que precisamos crescer na sua presença. Quando chega o momento, ele não vai trazer a saúde. As pessoas, por mais ricas que sejam, eles não podem dizer que não vai precisar do homem de Deus, nem do seu empregado trabalhando na sua casa que precisa lhe trazer uma palavra. Nem eu sou tão pobre, pequeno, que não tenho uma palavra para levar para o meu irmão, e vice-versa. Nós precisamos um do outro nessa interação de fé, amor, justiça, e Deus está, o amor, nos conduzindo para viver essa palavra de forma onde o sobrenatural ele vai fazer toda a diferença. Aquilo que parecia que não tinha jeito, através do amor, do cuidado que você tem com a obra de Deus, com as pessoas que Deus colocou em suas mãos para ser cuidada, você vai renunciar, muitas das vezes uma viagem, renunciar um convite para pregar numa fazenda de um amigo ou em um sítio para poder visitar um doente e ajudar aquele que está desempregado. E quando nós vivemos esse amor verdadeiramente no Evangelho, a gente vai se compadecer do que passa fome, do que está preso. Nós não vamos jogar uma pedra no dependente químico, a gente vai estender as mãos para que ele tenha um encontro real com Jesus e também venha fazer parte do povo que vai morar no céu. O pastor Licinho pode ler essa outra leitura, por gentileza? Eu vou ler para a glória de Deus. Pode fazer essa leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 18, no versículo 21 e 22, que vai falar quantas vezes devemos perdoar. Mateus, capítulo 18, versículo de 21 e 22, se o meu irmão, pastor Licinho, puder fazer essa leitura para a gente poder continuar essa nossa meditação. Que toda honra, irmão, é para o nosso Deus, honras e glória para o nosso Deus. Estamos aqui pelas misericórdias de nosso Deus. Eu digo mesmo, não tenho nenhum mérito de mim estar pregando essa palavra. Estou aqui porque pelas misericórdias e bondade de Deus nos trouxe para que se desenvolva uma grande obra da parte do nosso Deus. Aleluia. Aqui em Mateus, capítulo 18, no versículo 21 diz assim: Então Pedro, aproximando, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Respondeu-lhe Jesus. Quer dizer, vou reler. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Amém. Glória a Deus. Quantas pessoas, irmão, estão morrendo espiritualmente e fisicamente pela falta de perdão? Meu pastor Gênesis, ele sempre nos traz uma palavra de amor e de perdão no nosso ministério. Deus tem um chamado em nossas vidas para a grande luta do trabalhar de Deus na vida da igreja de Cristo Jesus, é a gente compreender que a maior bênção que Deus tem para as nossas vidas está no campo, no mundo espiritual. O servo de Deus
ligado na palavra e na obediência ao Evangelho, ele vai viver essa experiência com Deus uno e trino, né? Como diz os grandes estudiosos, Paulo viveu a experiência diferente dos outros discípulos. Os discípulos caminharam com Jesus, conviveram com Jesus, comeram com Jesus, evangelizaram com Jesus, reclamavam e passaram muitos momentos, muitas experiências com Jesus até a época que ele foi morto e ressuscitado. Já Paulo teve uma experiência com Jesus ressuscitado na sua plena glória, na sua plenitude do poder da existência do nosso Deus. Não foi uma tarefa fácil. Paulo perseguia a igreja e Jesus lhe chamou dentro daquela caminhada de perseguidor, de criminoso, para ser um dos maiores homens de Deus no Novo Testamento, anunciador desta palavra de forma tremenda. Aleluia. Ele viveu essa experiência e pagou um alto preço, porque, como os discípulos pagaram, né? Ele foi levado para a morte, e mesmo no momento que ele foi levado, ele sabia que quando ele fosse pregar em Roma ele ia ser morto, mas ele foi fiel até o fim, mesmo dentro da cadeia do cárcere, ainda escreveu algumas cartas para as suas comunidades que estão até hoje na Bíblia. Para dizer isso, irmão, que o perdão dos pecados, nós devemos perdoar todos os dias, porque devemos perdoar, porque nós também precisamos ser perdoados. E o pastor não peca, o pastor peca, irmão, o pastor é ser humano. A única pessoa que passou na terra que não pecou foi Jesus. Pecamos por palavras, pecamos, pastor Licinho, pastor Jorge, por omissão, pecamos por não pregar a palavra, pecamos por não corrigir um homem ou mulher de Deus, um servo dentro da igreja, porque temos medo de perder aquela ovelha. Pecamos por não alimentar aqueles que passam fome. Pecamos porque às vezes nos distraímos e queremos ter uma vida de lazer e assistir programas que Deus não permite, enquanto as almas estão morrendo aí nas esquinas de nossas casas. Então todos nós pecamos, mas nós não podemos olhar o ser humano e exigir que ele seja perfeito, impecável na terra. Não. Nós vamos pregar e buscar viver a nossa vida de santidade, buscar santidade, granjear santidade e ensinar os nossos irmãos que eles também devem fazer isso. E quando essas pessoas pecarem contra nós, nós devemos perdoar. Eu tenho visto dentro do meu ministério pessoas que chegam e que é uma obra de libertação, e quando nós, os pastores, os líderes, oramos, o Senhor diz assim: não ore mais. A libertação deste homem, desta mulher, é que ela carregou uma mágoa muito grande do pai, da mãe, do irmão, de alguém que lhe fez muito mal. E você precisa liberar o perdão. Aquele que libera o perdão, as potestades demoníacas caem por terra e as pessoas se levantam firme na presença de Deus. Mas aqueles que endurecem o coração, muitos preferem voltar e morrem e vai para o inferno, porque não perdoou. Por isso que Jesus diz, Pedro pergunta, questiona Jesus: quantas vezes, Senhor, eu preciso perdoar? O homem precisa perdoar 70 vezes 7, sem contar. Os estudiosos vão dizer que o 7 é o número da perfeição. Eu não vou falar de número hoje, até porque não sou a pessoa mais indicada, não fiz um estudo aprofundado para falar de número, mas para dizer simbolicamente, quando Jesus vem falar 70 vezes 7, o que o Espírito Santo me diz que nós devemos perdoar sempre devemos perdoar, porque para a gente alcançar a salvação de Deus, nós também vamos precisar do perdão de Deus. Então, quando sempre eu vou orar por alguém, como nós estamos agora nessa campanha no monte, Deus levou o homem de Deus para estar ali no monte Luiz Alva orando por várias vidas, né, pastor Licinho, que Deus está colocando em nossas mãos pela misericórdia, não por mérito nosso, mas por obra e graça do nosso Deus. Primeira oração: Senhor, perdoe meus pecados, perdoe até mesmo aqueles pecados que eu cometi e eu não sabia que eu estava cometendo. Limpe as minhas vestes, como diz o salmista, o rei Davi, no Salmo 51, que as minhas vestes fiquem limpas
mais limpa do que um capucho de algodão, as minhas vestimentas espirituais. O meu espírito deve estar livre de toda mancha do pecado, para que o Senhor venha me usar pela misericórdia e, através do meu ministério, salvar essas vidas. Devemos perdoar, porque nós também precisamos ser perdoados, mas não é só por isso, senão fica uma troca. Nós devemos perdoar, porque esse é o desejo de Deus, perdoar uns aos outros, porque isso também é um ato de amor. Eu digo sempre, aquele que não perdoa, não ama. Aquele que não perdoa, não ama. Como é, irmão, que eu quero ser abençoado e eu nunca abençoo o meu irmão? Como é que eu quero ser um homem, uma mulher, um homem, um ser humano bem-sucedido, se eu não produzo nada para Deus? Eu preciso produzir frutos dignos de arrependimento, assim diz a sua palavra. Na hora que eu me confronto com essa palavra, eu devo reconhecer que nada eu sou. Se sou algo, é porque o nosso Deus nos chamou pela sua misericórdia. E ali Paulo vai dizer que se eu tiver de apresentar algo ao meu irmão, o que vai aparecer de mim é as minhas vergonhas, é o meu pecado, eu vou expor o meu pecado para as pessoas. Mas quando eu desço na presença de Deus, Deus nos levanta e nos acolhe, e as coisas grandiosas de Deus começam a acontecer nas nossas vidas. Começa a haver conversão no meio da nossa família, começa a haver portas de emprego na nossa família, começa a ter uma relação de paz dentro da nossa casa que não tinha antes. Por quê? Porque Deus achou graça da minha atitude, viver a fé de forma autêntica, sem querer ser melhor que ninguém, ser aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus pacífico, sábio nas palavras, ajudador na obra de Deus e amante de toda boa obra. Eu creio que foi até aqui que Deus permitiu nós falarmos do amor ao próximo. Espero que os irmãos tenham compreendido essa palavra e peço aos telespectadores, aos servos de Deus, às servas de Deus, que façam as suas considerações, né? Mande seus questionamentos naquilo que você não compreendeu, para que a gente também melhore a nossa didática, melhore a nossa compreensão, que a gente venha buscar mais crescer no Evangelho, para também levar uma palavra programática da parte de Deus, que faça com que a Igreja de Deus seja viva na sua essência e que alcance aqueles que o nosso Deus deseja alcançar através deste canal de comunicação. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade e não peço perdão, desculpa pelo meu comportamento, se eu não soube conduzir, porque não tenho ainda essa habilidade com o microfone nem com a televisão, mesmo que seja um canal alternativo. Mas sou grato a Deus, ao pastor Licínio, pastor Jorge, de nos dar essa oportunidade de estarmos aqui dialogando e discorrendo a propósito da palavra do nosso Deus, que Ele é digno de honra e de louvor, e a bondade de Deus, Ele veio alcançar aqui este trabalho. Tenho certeza que Deus está aqui e grandes coisas Ele fará para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Então você teve, né? Você que nos acompanha, o nosso programa Cordão 3 Dobras, né? Transmitido pela Convert, tá? Essa palavra maravilhosa, você encontra aí outras programações, além desse programa, dessa palavra, no www.converttv.com.br, assim no YouTube, Convert TV, e no Instagram, @ConvertTV com 2 T's. Então você tem essa palavra aí, vai ficar gravada, você vai assistir uma vez, 2 vezes, você vai ouvir, né? Você vai participar esse tema aí, falando sobre o amor, e você vai compartilhar, né? Você faz seus comentários, suas considerações, lembrando de que quem mais amou, né, foi Deus, que mandou o seu Filho Jesus Cristo com amor de verdade para nos salvar, e Ele nos amou e morreu na cruz por nós, né? Aproveitando, né, a igreja que o senhor é auxiliar, né? Tem a direção dos pastores da
da pastora. Pastor Gênesis e a pastora Luciana, a Igreja Pentecostal, só o Senhor é Deus. Fica aqui em Sergipe, no município de São Cristóvão, especificamente no conjunto... No conjunto Eduardo Gomes, anexo ao G. Barbosa. Anexo ao G. Barbosa, Isso, né? E a maioria dos cultos são à noite, né? Isso, às terças, quintas e sábados, 19h30. Então você quer participar, quer conhecer, né? Eu já estive lá, um lugar abençoado, né? De Deus. Mandar um abraço aí para os pastores presidentes, né? E dizer que vocês têm aí uma ovelha abençoada, que é o pastor Glória Batista, né? Amém. Amados, nós vamos, antes já vamos partir para o final do nosso programa, Cordão de Três Dobras. Nós vamos para um quadro que nós temos no programa, chamado quadro Olhar Multiforme. Nesse quadro, nós vamos mostrar algumas fotos e vamos fazer o comentário. O tema desse nosso, dentro, né, desse quadro do Cordão de Três Dobras, que é esse quadro Olhar Multiforme, nós vamos falar sobre locais de peregrinação religiosa, especificamente um lugar que é um monte de oração aqui no estado de Sergipe, no município de São Cristóvão, chamado ali numa localidade chamada Luiz Alves, o monte de oração, né, em São Cristóvão. Veja aí algumas fotos no nosso quadro Olhar Muito Forte. Então tá aí o nosso quadro Olhar Multiforme, né? Nós vamos passar aqui algumas fotos, a nossa intenção o nosso amigo irmão, aí em cima, né, no morro, no monte, nós chamamos, aí é um local de peregrinação religiosa. Quem mais frequenta esse local são os evangélicos. Quem mais vai, né? Isso aí é o pessoal orando, né? Tá aí a nossa participação. O irmão que está ali de amarelo é o missionário que ele viaja todos os estados brasileiros, sobe nos montes. Ele tem uma ideia de educação ambiental, né? Que ele limpa o local todo, né? Isso. Ele tem essa parte religiosa que ele pinta, ele conserva, ele levanta o altar, né? É simbólico, né? Simbólico, um altar para orar, outro altar, né? Aí uma parte bonita aí da natureza. E ele faz todo esse trabalho também, essa parte aí, ele pessoal que gosta de fazer pedido, ele já colocou ali um altar para queimar, não tem como queimar, né? Toda a natureza ali. Ele colocou aí, o pessoal doou uns tapetes, o pessoal chega aí e vai orar, né? Esse altar é simbólico, tá? É um altar simbólico, porque o altar mesmo é o nosso coração, né? Nosso coração. E, então, pode falar, o irmão João aí, uma pessoa simples, mas cheia de Deus. O que eu posso falar, eu sou morador da comunidade, né? Há 30 anos eu conheço esse monte, né? Precisamente no tempo da minha conversão, há 14 anos atrás, eu sempre subo ao monte, mas ele foi muito atingido, né, pela especulação habitacional, né, muitas construções de prédio, né, ao redor, né, por ser um espaço particular, quase foi destruído o monte, né. Então Deus mandou esse servo de Deus, né, o missionário pastor João de lá de Brasília, e uma visão noturna, né, da comunidade do Eduardo Gomes, Aracaju também, um pouco de vista, a noite muito bonita, e Deus permitiu que o irmão viesse delinear um espaço, cuidar, né? E nós estamos, eu, o pastor Licinho, sempre lá à noite e o dia, jejum e oração, e através desse trabalho Deus tem levado muitas vidas, porque não tem denominação de placa nenhuma de igreja, é um trabalho assim, é uma obra de Deus a serviço de todos aqueles que desejam, que têm esse desejo de peregrinar, né? Então quem vai orando, a pastora Josefa, que está nos ajudando também lá no projeto, no propósito. E nós nos ajoelhamos, oramos,
compartilhamos o alimento, fazemos nosso jejum e saímos de lá todos fortalecidos para a glória do nosso Deus. E esse local é um local de peregrinação religiosa, né? E interessante que sobe aí, às vezes, em um dia, uma multidão de pessoas pelo dia, pela noite, várias igrejas, né? Jovens acompanhados com seus líderes, né? Então, tá aí para você, no nosso quadro Olhar Multiforme, uma sugestão, né? O monte de verdade que Deus quer é o seu coração. Você ora na sua casa, mas também você pode ir ali, como nós mostramos aí, no meio ali da natureza, né? Orar, não tem parede, é um local que você tem árvores, né? Um local que está sendo bem conservado, bem tratado pelo nosso missionário João. Um abraço para o nosso missionário João. Uma bênção de Deus. Merece toda a nossa consideração, ajuda, né? E Deus tem abençoado. Tá aí a nossa dica. Você quer ir a algum monte, visitar, conhecer? Tá aí em São Cristóvão, Monte do Luiz Alves. Você sobe lá a qualquer hora, né? Tem sempre alguém lá para orar junto com você, em nome de Jesus. Vamos aqui partir para o final do nosso programa. Eu vou pedir para o nosso pastor finalizar com oração para encerrarmos o nosso programa Cordão de Três Dobras. Muito obrigado pela sua presença. Amém. Eu também agradeço ao pastor Licinho, a todos, né? Saber que um homem de Deus sem oração é como uma árvore seca, não vai conseguir produzir frutos, né? A essência da nossa fé, como a oportunidade de nos comunicar com o nosso Deus é através da oração, né? A oração é comunicação com o nosso Deus, naturalmente nos remete a uma ação, né? Desenvolvimento da obra de Deus nas nossas vidas. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em o nome de Jesus, meu Deus, eu quero agradecer, meu Deus, por esta manhã na Tua presença. Agradecer a todos que estão assistindo, que irão assistir, que o Senhor venha tocar profundamente. Agradeço a Deus, a pessoa do pastor Jorge, e que Deus ele continue comunicando a Sua palavra, continue derramando a Tua essência, o Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha visitar os lares, a família, todos aqueles que têm passado por lutas, por batalhas espirituais. Que o Senhor venha quebrar toda maldição hereditária, que o Senhor venha derramar uma bênção especial da parte do nosso Deus. Que o Senhor venha sustentar a sua igreja com a sua mão forte. Que nenhum poder das trevas venha quebrar este elo de ligação, essa unidade de amor que existe entre nós, a palavra de Deus e o seu povo. Nós te louvamos, já te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Agradecemos a você e vamos aqui, finalizando nosso programa Cordão de Três Dobras. Até a próxima sexta-feira. Jesus é com você. Nós te amamos. Shalom.